Olá, bom dia! Poucas organizações são centenárias no Brasil. Afinal, é bastante complexo para os gestores conseguirem tomar sempre as melhores decisões, resolvendo os problemas de hoje sem tirar os olhos do amanhã. É preciso ter um bom time, criar ótimos projetos e ter saúde financeira. Neste programa, vamos te apresentar uma marca que chega aos 110 anos de mercado, com disposição para continuar trabalhando muito pela população de Minas Gerais. Estou falando sobre a Cruz Vermelha. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, criada na Suíça há 161 anos. A entidade atua diretamente para prevenir e atenuar o sofrimento humano em situações de emergência e ainda para ajudar as comunidades a se prepararem e a responderem a desastres e crises. A Cruz Vermelha de Minas Gerais está vivendo uma nova fase, na qual está buscando aprimorar seus processos de gestão para gerar ainda mais resultados em todas as ações de auxílio à população. O Aquila atuou de forma voluntária para ajudar nessa nova fase. Eu converso agora com o presidente da Cruz Vermelha de Minas Gerais, Ricardo Márcio Oliveira, que também é empresário. Ricardo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, muito obrigado, agradeço demais a oportunidade de estar falando um pouquinho, da nossa querida Cruz Vermelha, filial Minas Gerais. Ricardo, primeiramente eu queria te dar parabéns pelo aniversário de 110 anos da Cruz Vermelha em Minas Gerais. É realmente incrível uma entidade sem fins lucrativos construir um caminho de tantos resultados e conseguir se manter com relevância. Hoje, na cadeira de presidente, me sinto muito honrado pela confiança dos meus amigos, dos meus conselheiros, dos nossos voluntários. O mais importante de tudo, Natália, é com os resultados, o comprometimento com a resposta e com os resultados da instituição. Ricardo, e você atua nas decisões mais importantes da Cruz Vermelha de Minas Gerais, mas não recebe por isso porque é um voluntário. Como você se envolveu com o terceiro setor? Foi em 2011, naquela terrível tragédia em Petrópolis, da chuva. A Cruz Vermelha, filial Minas Gerais, abriu uma campanha no estado e arrecadou um caminhão de donativos para ser entregues às famílias lá na Serra de Petrópolis. E a gente tinha uma equipe de Jeep, e precisava acompanhar esse caminhão para fazer essa entrega. Um amigo meu, chamou a gente para fazer essa entrega. Nós passamos lá, se não me falha a memória, 3 dias, dormindo no mato, entregando os donativos. E quando eu voltei, não perdi um pouco essa vontade de continuar entendendo o que era a Cruz Vermelha. A gente sempre era chamado para algumas ações específicas, de às vezes descarregar caminhão mesmo, de donativos, de água, época de seca. E aí eu perdurei nesse processo, 13 anos, depois eu virei conselheiro da instituição, fiquei um tempo como conselheiro, e aí diretor financeiro, e agora estou há 2 anos no cargo de presidente. E Natália, também o trabalho voluntário é uma forma que eu encontrei de agradecer um pouco tudo que Deus me dá, todo o conforto que eu tenho dentro de casa, a saúde da minha família. Minha esposa às vezes fala, mas você vai mexer com mais coisa? Eu falei assim, não, Cruz Vermelha é realmente a forma que eu tenho de dedicar um pouquinho ao próximo e agradecer realmente tudo que eu tenho na minha vida. Ricardo, você citou aí a sua participação como voluntário na tragédia de Petrópolis, em 2011. Mas você também vivenciou outra situação como voluntário na cidade de Mariana, quando a barragem da Samarco se rompeu, matando 19 pessoas e causando o maior desastre ambiental do país. Quando algo assim acontece, qual ajuda a Cruz Vermelha leva para essas pessoas, para as vítimas desse desastre? A barragem de Mariana, como você bem disse, foi o maior desastre ambiental que o país já teve. E a Cruz Vermelha ela atuou em paralelo ao poder público. A gente foi em comboio, várias fazendas ficaram totalmente ilhadas. Então a gente utilizou os veículos 4x4 da instituição e de voluntários na época, carregando esses carros com vários donativos e acessando pontos que só chegava de aeronave. A gente conseguiu acessar lugares que estavam já um dia sem luz, e um dado interessante que a gente andava por trilhas com cesta básica, caixa de leite, colchão nas costas, para acessar, porque os carros também não chegavam, e vivenciar essa situação vale a pena quando você realmente é efetivo. E é isso que a gente preocupa, numa situação como essa. Primeiro, não colocar nossa vida em risco, porque a gente, na verdade, está dando um apoio
né, mas realmente fazer a diferença na vida da pessoa. E essa experiência que vocês tiveram em Mariana, com certeza foi muito útil quando a barragem da Vale se rompeu em Brumadinho em 2019, causando 272 mortes. Vocês usaram técnicas diferentes lá? A atuação ela foi diferente em função realmente da quantidade de vítimas, né? A Cruz Vermelha foi a segunda instituição a chegar, né, depois dos bombeiros, no ponto foco, né, onde que a barragem realmente se rompeu. E a gente ajudou ali, né, a procurar realmente sobreviventes, né? Tava muito quente no dia, não tinha água gelada, não tinha comida direita, as pessoas estavam desmaiando, né, por um pico de glicose ou às vezes pressão. E a gente estava ali pranchando a pessoa, colocando na ambulância, levando para o hospital. Conseguimos estabilizar um pouco a situação na área de convivência, ali onde que os familiares estavam esperando a lista com o nome das pessoas, né? E foi a primeira vez na vida que eu e meus amigos, a gente pegou num cadáver, né, numa pessoa morta, e pegamos com um sentimento como se fosse um parente nosso, sabe? E eu identifiquei ali que o bombeiro, né, diga-se de passagem, um herói, eles passavam o dia inteiro ali naquela lama, sem alimentar, sem acessar, porque você é todo sujo de lama, como é que você acessava a comida? Não tem jeito. E aí nós começamos a montar um posto de atendimento para esses bombeiros. Montava a nossa tendinha da Cruz Vermelha e o bombeiro, quando via aquilo ali, era um oásis no meio daquele inferno todo que estava acontecendo, né? Então a gente tinha ali uma melancia, rapadura, Coca-Cola, para que ele conseguisse se hidratar e se alimentar. Na hora do almoço, 1 hora ali, tinha marmita com o almoço, então foi bem difícil vivenciar aquilo tudo, né? Ricardo, parabéns por esse trabalho que foi tão necessário para tantas pessoas. E vamos passar agora a falar um pouquinho sobre a estrutura da Cruz Vermelha. Hoje você só tem voluntários na Cruz Vermelha? Não, a gente não tem só voluntários cadastrados na instituição. São 45 funcionários registrados dentro da Cruz Vermelha. E hoje no nosso banco de dados nós temos 1.200 voluntários cadastrados ativos, já formados pela instituição e prontos para atuar quando a Cruz Vermelha precisar. Ricardo, e qual é a relação da Cruz Vermelha de Minas Gerais com as outras que atuam pelo Brasil e pelo mundo? Nós temos um relacionamento institucional, né? O nosso estatuto é um só, e assinado pelo presidente da República, nos dando, né, autorização para atuar em todo o território nacional. Né? A Cruz Vermelha foi fundada por um suíço chamado Henri Dunant, em 1859, né, numa batalha de Sofileno, no sul da Itália, onde que ele ficou sensibilizado com toda aquela tragédia. E em 1863 ele fundou a Cruz Vermelha, na Suíça, e ela se ramificou para o mundo inteiro. Ricardo, e a Cruz Vermelha de Minas Gerais está passando por um processo de mudança. Você e sua equipe de gestores estão implantando um novo jeito de criar e conduzir os processos internos. E eu aproveito para contar para a nossa audiência que atuei diretamente nesse processo como consultora do Aquila e que eu gostei demais de ver de perto a seriedade da Cruz Vermelha em tudo que ela faz. Ricardo, e eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência o que te motivou a querer profissionalizar a Cruz Vermelha de Minas Gerais. Primeiro eu queria agradecer ao Aquila, a vocês, né, por estar nos ajudando a fazer esse processo, né, porque não é fácil não, né? Muitas vezes as pessoas entendem como uma instituição humanitária sem fins lucrativos, como ela vai fazer a gestão, como que ela controla essa gestão. E a gente sabe que a gente precisa ter objetivos, a gente precisa ter metas, né? A gente precisa ter transparência, né? Para que as pessoas continuem nos ajudando e nos apoiando. Quanto mais controle a gente tem, né, mais pessoas eu atendo, né? Então por isso a gente adotou, né, uma instituição de 110 anos, esse norte, esse viés empresarial para que seja a condução da instituição. Ricardo, e daqui a pouco eu vou conversar com seu braço direito na Cruz Vermelha de Minas Gerais, o Bernardo, que é secretário-geral, e ele vai nos contar mais detalhes sobre todo esse processo de mudança na gestão. Eu gostaria de saber a importância dessa profissionalização para a relação que vocês mantêm com seus parceiros em todos os projetos que vocês realizam. Existe uma percepção clara do mercado sobre a importância desse investimento em gestão? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais indicadores a gente apresenta, né, dá segurança para as empresas, né, e principalmente para a pessoa física também nos apoiarem, né? Ela ter a certeza do que o recurso que ela está empregando na instituição está chegando realmente na mão de quem precisa. E a Cruz Vermelha ela instaurou esse processo lá atrás,
né, dessa premissa que a entrega é feita na mão, porque chega na hora, ela consegue verificar se a pessoa realmente está precisando, ela valida, né? Então nós ficamos muito tranquilos, porque cada dia mais a gente fica mais rigoroso, né, na aplicação dos recursos que a gente recebe. Natália, eu quero contar uma novidade. A gente está lançando um selo parceiro para as empresas, né, e para os doadores, né? É um selo comemorativo aos 110 anos de Cruz Vermelha Minas Gerais. E esse selo casa perfeitamente com as empresas que buscam uma responsabilidade social maior dentro do conceito do ESG. Ricardo, estamos chegando ao final da entrevista e eu gostaria de te deixar à vontade para fazer um convite para quem está nos assistindo pela TV ou pela internet, para que eles contribuam mais com a Cruz Vermelha de Minas Gerais, para que a entidade consiga ampliar sua atuação dentro do Estado. Muito obrigado, Natália. Eu gostaria de pedir, né, às pessoas, antes de fazer uma doação, entre em nosso site, entre em nossas redes sociais, vejam realmente o trabalho que a instituição faz aqui no Estado de Minas Gerais. É um trabalho muito importante, muito sério. Caso quiserem comparecer na Alameda Ezequiel Dias 427, também é muito importante, né, você ter essa segurança de que o recurso que você está doando está sendo empregado realmente para as pessoas que precisam, né? Outra coisa é compartilhar as nossas publicações nas redes sociais, gerando credibilidade. Você dando like ou compartilhando as nossas postagens nos ajuda e nos ajuda muito. E venha ser voluntário, né, também da instituição, que é o segundo passo. Eu entrei na instituição em 2011, né, para carregar água. Hoje estou aqui como voluntário, presidente da instituição Cruz Vermelha Brasileira, filial Minas Gerais. Ricardo, obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho determinado em prol de tantas pessoas necessitadas em função de situações de emergência. Muito sucesso nos novos projetos. Muito obrigado, Natália, obrigado, Instituto Áquila, pelo apoio, pela força, né? Vocês conseguiram enxergar um pouco da nossa essência, né? Da preocupação que nós temos realmente em prestar contas, né, e prestar contas de maneira muito efetiva, né, fazendo realmente a diferença na vida das pessoas, do cidadão mineiro. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Daqui a pouco eu vou receber aqui no programa o secretário-geral da Cruz Vermelha de Minas Gerais, o Bernardo Eliazar Matos. Mas antes, quero te mostrar algumas imagens de operações realizadas pela equipe da Cruz Vermelha em momentos de grande necessidade de ajuda humanitária. Para uma organização como a Cruz Vermelha, que recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, a busca pela eficiência na aplicação dos recursos é mais que uma necessidade técnica, é um compromisso com a ética e a transparência. Para contar para nós como está sendo essa nova fase da gestão da Cruz Vermelha de Minas Gerais, eu recebo aqui no estúdio do programa Gestão com Identidade o secretário-geral Bernardo Eliazar Matos. Bernardo, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar de um tema tão pouco discutido, que é a profissionalização da gestão no terceiro setor. Bom dia, Natália. Obrigado pelo convite. Acho que cada vez mais o terceiro setor vem se profissionalizando com o objetivo de buscar resultados seguros, concretos, com transparência, governança, compliance.
E o Aquila veio somar com a gente agora nesse último ano, agradecendo pela instituição, pelo apoio que vocês nos deram. Bernardo, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre a sua carreira profissional e entender o que te levou a ir para o terceiro setor. Eu vim do setor privado, onde a gente está muito preocupado com custo, resultado, uma dinâmica de fluxo e processos internos, e eu já sou voluntário da Cruz Vermelha há mais de 15 anos. Então eu entrei no conselho, fui diretor, fui vice-presidente, e recebi ano passado o convite para assumir a Secretaria-Geral. E numa nova jornada de buscar atualizar a instituição de 110 anos à realidade atual, das exigências dos nossos parceiros, de todos os stakeholders, para poder incluir a Cruz Vermelha de Minas Gerais num cenário de resultado dentro do Estado, de relevância, de criar uma transparência em tudo que está sendo feito, buscando se enquadrar em todas as exigências que o mercado tem, que a população tem, que a comunidade exige, que hoje essas instituições tenham esse posicionamento correto. Bernardo, Ricardo me contou que você foi o grande articulador de um grupo de voluntários chamando vários amigos para ajudar a amenizar o sofrimento das vítimas da região serrana do Rio de Janeiro em 2011, quando mais de 900 pessoas morreram. Você já havia feito algo nesse sentido? Natália, nessa escala e proporção não, nem com essa vivência na ponta como foi nessa tragédia no Rio de Janeiro. Essa proximidade com essas cenas, com esses momentos, são coisas que nos marcam sempre. O cheiro, às vezes o olhar das pessoas, o sofrimento que é causado por um desastre natural desse, comove a gente. E só quem vai lá na ponta consegue entender de fato o que é. Porque às vezes é muito simples, muito fácil você olhar, comentar, mas estar de fato ajudando, presente, são decisões que mudam muito a vida das pessoas. Bernardo, me conta aqui, quando acontece uma situação de emergência, qual é o ponto de partida da Cruz Vermelha? No geral, as instituições como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, chegam, fazem a primeira pronta resposta. A Cruz Vermelha chega e compõe esse painel dessas instituições que se apresentam para atender esse desastre, cada um com a sua capacidade específica. Ali a gente faz um rastreio do que é necessário, o que a instituição tem para poder ajudar, e os nossos voluntários vão a campo fazendo atendimento de ponta a ponta, atendendo o beneficiário de fato, né? Por exemplo, quando houve a enchente na Tereza Cristina em Belo Horizonte, a nossa atividade foi dividida em 3 etapas. Teve a primeira, daquele suporte imediato às famílias, a retirada das pessoas que já estavam nas ruas, o acolhimento a elas. No dia seguinte, uma outra etapa de entender a necessidade, às vezes são materiais de limpeza, tirar a lama de dentro da casa. E a terceira de uma assistência psicossocial para poder, a emocional das pessoas se restabelecerem junto com os bens materiais básicos. Então é ali dela conseguir voltar a se alimentar, beber água de qualidade e poder voltar ao fluxo normal na vida dela. Bernardo, eu gostaria de me aprofundar um pouco sobre a mudança que você e sua equipe estão fazendo agora na gestão da Cruz Vermelha de Minas Gerais. Eu tive a feliz oportunidade de trabalhar como consultora representando o Aquila nesse processo aí, nesses bastidores da mudança. Eu gostei muito de te ajudar a redesenhar todo esse processo da gestão. E eu gostaria que você me contasse as impressões da sua equipe em relação a essas mudanças, a essa nova fase. Todo mundo já pegou o novo ritmo? Natália, o começo sempre é um pouco difícil. As pessoas até entenderem aonde a instituição quer chegar, se atualizarem. Então, foi investido muito em treinamento, capacitação ali com mentorias, para poder estruturar essa nova forma, essa nova fase da instituição. Então, hoje, os resultados, os indicadores, a equipe já entendeu a relevância disso para o todo, para a gente poder conseguir gerir a instituição para o caminho correto, buscando os resultados concretos e cada vez mais transparentes, tanto internamente quanto externamente, para que todos os stakeholders possam participar da instituição e ver o resultado. Bernardo, e você conheceu o trabalho do Aquila no Plataforma do Futuro, que é um treinamento que foi criado e aplicado pelos nossos consultores em um centro de imersão que fica numa fazenda na região do Periquito, em Minas Gerais, perto de Governador Valadares. Eu mesma já participei da plataforma e sempre saio renovada dos treinamentos. O que mais te marcou naquela imersão de 3 dias? Natália, é uma vivência incrível. Ao tempo que a gente esteve lá na plataforma, acho que 100% dedicado a entender novas metodologias, novas formas de se gerir, acumula ao longo de cada dia um pouquinho mais o conhecimento que a gente já possui.
Então isso faz a gente construir uma visão mais crítica, às vezes, da gestão. Então acho que ao final da plataforma você sai mais integrado com a atualidade, em tudo que a gente aprendeu e aplicando um pouquinho a cada dia dentro da instituição. Foi essencial. E isso para não falar das surpresas das provas ao ar livre, né? A entrosamento, criando aquele sentimento de equipe, das atividades, principalmente a do Jequitibá, somam muito com o processo. Não vamos contar o resto para não tirar a curiosidade de todo mundo, né? É verdade, Bernardo. Quem quiser saber mais vai ter que participar do Plataforma do Futuro. E vamos voltar a falar um pouco de gestão. Você poderia me dar um exemplo das mudanças que você está realizando na Cruz Vermelha? Numa situação em que você tem que enviar voluntários para uma região distante de Belo Horizonte, onde é a sede da Cruz Vermelha, como fica o processo de prestação de contas de gastos com hotel, com transporte, alimentação dos voluntários? A Cruz Vermelha, cada vez mais em Minas, está criando processos para que essa prestação de contas se torne cada vez mais transparente. O nosso voluntário, ao sair da instituição, possui um seguro que cobre ele em todas as atividades sob a chancela da Cruz Vermelha. Ao longo dessa jornada do voluntário, ele possui alguns critérios que ele tem que obedecer para a prestação de contas ficar cada vez mais transparente e mais assertiva. Então, temos um setor de compras que normalmente faz essas reservas nesses hotéis. Às vezes, o próprio município que vai ser atendido, ele beneficia a Cruz Vermelha com essas hospedagens. A alimentação também é padronizada, a nossa forma de controle e de prestação de contas. Então, ao final de toda a viagem, nós sabemos gerar o custo e o impacto gerado pelaquela atividade. Cada centavo que a instituição recebe é muito bem aplicado. E o controle em cima disso, ele é fundamental para manter essa crescente da nossa credibilidade e da nossa transparência. Então, a composição do Instituto Áquila com a Cruz Vermelha, criando essas políticas, os processos, os indicadores, facilitou muito a nossa vida, porque conseguimos gerar uma forma onde o nosso voluntário fique seguro e o nosso doador sobre tudo que está sendo feito. Bernardo, e além da questão financeira, tem também o lado humanitário, para saber se sua equipe está sendo eficaz lá na ponta. Para tudo isso, nós criamos indicadores. Você pode dar um exemplo para a gente de como ocorre essa medição? Esses indicadores vêm a somar horas trabalhadas, pessoas impactadas e em vários programas com objetivos distintos. Os menores aprendizes é um indicador específico, cuidador de idosos, e a gente vem buscando nas ações humanitárias também criar uma relevância do investimento feito com o resultado alcançado, de pessoas impactadas. O que nos interessa, Natália, é fazer com que o benefício, não importa qual, chegue de fato na mão de quem precisa, do beneficiário final. Então a Cruz Vermelha de Minas entrega prioritariamente para o CPF, para aquela pessoa que realmente necessita. Com esse processo a gente consegue ser mais assertivo, entender o que a pessoa realmente precisa na hora, naquele momento. E ao final de todo esse processo concluído, tem a chancela da auditoria externa, hoje feito pela BDO, que garante a transparência de tudo que está sendo feito. Bernardo, e algumas pessoas podem estar achando estranho todo esse processo de mudança, a gente falar de indicadores, de gestão profissional, metas dentro do terceiro setor. Mas os avanços da Cruz Vermelha de Minas Gerais são claros e muito nítidos para quem acompanha. Outras entidades têm te procurado para entender um pouco mais sobre isso, sobre essas boas práticas? Com tudo que vem sendo feito nos últimos 2 anos, de fato tem atraído outras instituições para que possam entender um pouquinho como que nós estamos realizando todo esse processo de controle da ponta, da doação chegar a quem deve e a parte interna de gestão, vem criando uma rede de relacionamento aqui em Minas, que vem sustentando cada vez mais instituições sérias, transparentes, que querem trabalhar ombro em prol do que é necessário fazer para ação humanitária ou uma assistência social que de fato seja relevante na vida do beneficiário. E quem quiser ver de perto pode ir lá tomar um café com você, né? Claro, a Cruz Vermelha está sempre com as portas abertas para todo mundo que quiser nos visitar e conhecer um pouquinho mais do trabalho que está sendo feito. E o Ricardo me contou que te deu uma nova missão que vai fazer a Cruz Vermelha se tornar ainda mais relevante em Minas Gerais. Você pode adiantar um pouco para a gente qual que é esse projeto, quais são os avanços? No ano de 2024, temos planos muito audaciosos em se tornar uma instituição cada vez com impacto maior no Estado como um todo.
A Cruz Vermelha está atuando agora em duas frentes. O atendimento humanitário, quando tem uma catástrofe, e um outro atendimento onde o índice de desenvolvimento humano em alguns municípios, nós pretendemos alterá-los com algumas atividades, porque a demanda ela é constante. Então, a Cruz Vermelha, junto com a Aquila, vem desenhando esse fluxo e esse processo para de uma maneira que a vida dessa pessoa possa mudar de fato. Como exemplo, no estado de Minas hoje, nós temos mais municípios com decreto de seca do que de chuva. E a seca ela é constante em algumas regiões de Minas. Então, junto com o Instituto Aquila, a Cruz Vermelha está construindo um projeto para que esses municípios possam dar uma qualidade de vida melhor para os seus munícipes, diferente daquilo de ter um atendimento pontual igual é no momento de catástrofe. Bernardo, estamos caminhando para o encerramento do programa, mas antes eu queria falar um pouco sobre outra competência da Cruz Vermelha que pouca gente conhece, que é a formação de jovens para o mercado de trabalho. Que ações são feitas para isso? Menor Aprendiz Adolescente Trabalhador é um projeto social também da Cruz Vermelha, para garantir o primeiro emprego. O lado prático, Natália, do curso é que a gente vem formar ele na comunicação, na postura, cursos básicos de informática, e isso faz com que ele entre no ambiente de trabalho um pouco mais qualificado, que ele possa ali desenvolver as suas atividades diariamente, buscando um resultado que o contratante resolva dar para esse menor uma oportunidade a continuar dentro da empresa. Ele já está aculturado e ele já entendeu o papel dele dentro da instituição e consegue exercer da melhor forma possível. E muitas das vezes, esse salário desse menor é o único dentro da família. Bernardo, e as famílias que estão nos assistindo pela TV ou internet podem inscrever seus filhos? Há vagas abertas para isso? O ano inteiro as vagas estão abertas. É muito interessante as famílias se cadastrarem através do nosso site, comparecerem à Cruz Vermelha com toda a documentação necessária. Eles passam por um processo de triagem da parte do nosso psicossocial para ver se eles enquadram ou não dentro do público-alvo do programa Menor Aprendiz Adolescente Trabalhador. E aí sim ele começa uma jornada dentro da instituição para poder sair com o seu primeiro emprego. Bernardo, e eu gostaria de dar aqui um spoiler sobre o novo curso que vocês vão lançar, o de formação de cuidadores de crianças autistas. E você sabe qual é a demanda por um profissional com essa competência hoje no mercado? Natália, a cada dia se torna maior, ela é imensa. 8 em cada 10 professores, segundo o CETIC, não está hoje devidamente formado para conduzir o relacionamento com essas crianças. Estamos aprovando esse projeto nos conselhos que são necessários aprovar, para que nós possamos ofertar para o mercado essa formação específica, que pode ser utilizada tanto pelos professores em sala de aula, ou às vezes a mãe precisa trabalhar e quem vai ficar com essa criança também ter essa formação. Nós percebemos como isso é um sofrimento para essas famílias e às vezes essas crianças não são atendidas da maneira correta. Bernardo, muito obrigada pela entrevista. Eu desejo que a Cruz Vermelha continue com as suas atividades sendo expandidas, ampliadas e que não faltem bons parceiros para que vocês continuem ajudando a quem precisar, toda a população necessitada. Muito obrigada. Natália, eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o que a Cruz Vermelha faz e o processo o qual nós estamos vivendo. Agradecer ao Instituto Aquila pelo apoio, a todos os nossos parceiros e a nossa equipe que está trabalhando duro para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Obrigado. Com certeza. Obrigada. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!